Estamos iniciando mais um programa Saldo Extra e hoje, num lugar muito especial, estamos falando diretamente do Banco Central do Brasil, aqui em Brasília, e estamos sendo recebidos pelo senhor Luiz Edson Feltrin, ele que é o secretário executivo do Banco Central. Formado em matemática pela Unesp, trabalha no Banco Central do Brasil desde 1974, nos últimos 10 anos atuou como chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, portanto, um profundo conhecedor do Sistema Financeiro Nacional. O Feltrin nos recebeu, a equipe do Saldo Extra, e vai trazer algumas informações que são importantes, que têm a ver com a vida do Brasil, com a economia do Brasil, a atuação do Banco Central e que influenciam também a nossa vida financeira pessoal. Feltrin, muito obrigado por me receber e a equipe aqui da produção do Saldo Extra. Eu já quero fazer uma pergunta que eu também estou curioso. Eu queria que você falasse um pouquinho até sobre as atribuições do Banco Central, porque pode ser que muitos cidadãos brasileiros não saibam da importância, da relevância do Banco Central do Brasil. Quais são hoje as principais atribuições do Banco Central do Brasil? Bom, se eu for buscar ali uma definição técnica, né, como está escrito na legislação, quer dizer, a função do Banco Central, a missão do Banco Central é de assegurar o poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Agora, o que é isso? Está traduzido em miúdos, né, para o nosso dia a dia, né? Todos nós, na nossa vida, precisa nos se movimentar na compra de alguma coisa, de um bem, né, de um alimento. Ele usa um negócio que chama moeda, né, que é o dinheiro, né, no nosso dia. E o Banco Central, sob esse aspecto, ele tem uma função muito importante. Tá? Porque quando falo que a função do Banco Central é preservar o poder de compra da moeda, é para que o cidadão, para que a cidadã, para que a dona de casa, quando vai fazer sua compra no mercado, na padaria, ela tem essa previsibilidade que os preços estão sempre os mesmos, tá certo? Que a variação é muito pequena, quer dizer, aquilo que eu utilizava, o quanto eu utilizava ontem, é o mesmo que eu posso utilizar hoje. Então o Banco Central, ele cuida dessas coisas quando fala em preservar o poder de compra da moeda. O outro lado, da outra função do Banco Central, da outra missão do Banco Central, que é assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente, é o seguinte: nenhuma economia consegue sobreviver sem ter um bom sistema financeiro, sem ter um bom sistema bancário, porque é através do sistema bancário que ele permite, né, o desenvolvimento da economia. Quer dizer, um sistema bancário, ele faz une as duas pontas, quem tem a poupança e quem necessita de crédito. E para que esse sistema financeiro seja eficiente, ele trabalhe adequadamente para oferecer produtos de qualidade para a população, precisa ter por trás um órgão que cuida da regulamentação, que fiscalize a atuação desse sistema financeiro. E essa função é do Banco Central. Ou seja, isso traz uma garantia para a população brasileira de que os recursos que estão nas instituições financeiras estão protegidos. O Banco Central, eu estou entendendo que atua, uma vez que ele está protegendo a moeda, está protegendo o meu salário, ele trabalha para que esse salário seja protegido até da corroção da inflação ou algo parecido. Eu queria até que nós fizéssemos uma análise nesse aspecto. No contexto da gestão da economia do Brasil, né, das principais decisões tomadas aqui em Brasília, como o Banco Central tem participado dessas decisões e qual a influência do Banco Central nessas decisões? Eu creio que é comum para todos nós, acho que grande parte da população já ouviu, assistindo o teu programa, assistindo uma outra reportagem, né, lendo nos jornais, na revista, um negócio que chama Copom. Quer dizer, é um nome assim que precisa ser traduzido, né? É o Banco Central que atua através desse negócio que chama Copom, que é um comitê formado pelos altos executivos do Banco Central ou pela diretoria do Banco Central. E o que o Copom faz e afeta o dia a dia das pessoas? Né? O governo fixa uma meta de inflação, quer dizer, o valor máximo, né, o número máximo que a inflação pode atingir, e o Banco Central, no seu dia a dia, tá certo? Ele persegue essa meta da inflação. Tá? Hoje a meta de inflação é 4,5%.
Então, a ação do Banco Central é buscar para que a inflação fique nesse patamar, tá? Chegue nesse valor máximo permitido. Né? Isso, quem cuida desse assunto, quem decide, toma as decisões, é esse tal do Copom. Tá? É o comitê formado pelo presidente e diretores do Banco Central do Brasil. E isso afeta o dia da população. Que, inclusive, as reuniões do Copom são realizadas aqui no prédio do Banco Central do Brasil. Existe uma periodicidade da reunião do Copom quando surge uma necessidade? Não, o Copom ele tem um cronograma previamente estabelecido, divulgado para a população. Tá certo? Ele se reúne a cada 45 dias. É quando esse conjunto de pessoas, né, a diretoria do Banco Central, presidida pelo seu presidente, tá, se reúne e analisa todos os números que afetam a economia, tá certo? E verifica o que ele precisa tomar em termos de decisão para fixar, por exemplo, o juro máximo permitido, que é outro nome, né, que a população ouve muito, a taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic, na verdade, a fixação da taxa Selic é uma das políticas realizadas pelo Banco Central com o objetivo de atingir a meta de inflação. É mais ou menos isso? É isso mesmo, tá certo? Lembra que eu falei, o Banco Central tem duas missões, né? Ou a sua missão tem duas partes, né? Assegurar o poder de compra da moeda. Para esse lado da missão, o Banco Central exerce a política monetária, cambial e creditícia. Tá certo? É uma série, e a questão da taxa Selic é um dos elementos que o Banco Central utiliza. Do outro lado, né, da segunda parte, né, da missão, que é assegurar o sistema financeiro sólido e eficiente, o Banco Central baixa uma série de regulamentações para que os bancos cumpram, tá certo? E o Banco Central também, para verificar se os bancos estão cumprindo essa regulamentação, para dar segurança para a população ao entrar num estabelecimento bancário, numa agência bancária, ele faz uma fiscalização sistemática de todas as instituições financeiras. E aí nós temos um rol grande de instituições. Nós temos bancos, nós temos as financeiras, temos também o consórcio. Tá? O consórcio é uma instituição que é regulada e é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Feltrin, me permita voltar um pouquinho sobre o assunto da taxa Selic. Esses dias eu ouvi um economista, algum tempo atrás, dizendo, temos uma boa notícia, a taxa Selic abaixou 0,5% ou 0,75%. Para o cidadão brasileiro, isso é importante, isso é relevante ou não? Isso só tem a ver com os grandes empresários, com grandes empreendedores? Até que ponto a taxa Selic influencia na minha vida como cidadão? Tem relevância para o cidadão, para todos nós, tá? Porque a taxa Selic é uma taxa, como chama, de referência, tá certo? Quer dizer, quanto menor a taxa Selic, tende todas as demais taxas a reduzirem. E se reduzem as taxas, reduz o custo do empréstimo que nós fazemos na rede bancária. Ou seja, se alguém está com uma dívida bancária, está com um problema de dívida, a tendência é os juros diminuírem. Se alguém vai fazer um financiamento para adquirir um automóvel, por exemplo, significa que os juros pagos será menor. Sem dúvida. E nesse aspecto, entendo que o cidadão tem que ficar muito atento, tá certo? Quando ele ouve o noticiário, quer dizer, baixou Selic, quer dizer, o Copom se reuniu, tomou essa decisão. Quando eu saio e vou fazer minha compra, vou fazer um crediário, eu tenho que começar a entender, ler qual é a taxa de juro que eu estou pagando. Tá certo? Eu tenho que fazer uma comparação entre várias empresas que fornecem aquele mesmo produto. Eu acho que o cidadão, a cidadã precisa, nós brasileiros precisamos ter esse hábito, tá? De olhar com crítica, porque dependendo da taxa de juro, vai afetar mais ou menos o meu bolso. Ou seja, a taxa de juros, a Selic, é uma taxa de juros anual. Quando fixou a Selic, essa taxa de juros anual. Se eu vou buscar um financiamento e o proponente do financiamento está aplicando uma taxa de juros muito maior do que a taxa Selic, eu devo fugir dele e devo procurar aquele que, se é minha necessidade, eu preciso fazer o financiamento que esteja o mais próximo possível da taxa Selic.
É mais ou menos esse o caminho a seguir? Pode ser esse é um bom caminho, tá certo? Ou seja, quanto menor a taxa, melhor para o meu bolso, tá certo? Eu irei pagar menos juros na compra daquele bem, daquele produto. Ou seja, quando eu ouvir aquela sopa de letrinhas que apresento no noticiário da televisão, eu devo ficar atento porque aquilo está influenciando diretamente a minha vida. Influencia a sua vida no seu dia a dia, em cada compra que você faz. Ok, Feltrin, nós vamos agora chamar um intervalo e eu quero continuar esse diálogo contigo, que eu tenho uma pergunta muito interessante a fazer. Quero pedir a você que fique conosco, não saia daí, porque nós já voltamos. Já retornamos com o nosso programa Saldo Extra e hoje estamos sendo recebidos aqui no Banco Central do Brasil, em Brasília, pelo senhor Luiz Edson Feltrin, ele que é o secretário executivo do Banco Central, uma autoridade dentro do sistema financeiro nacional, e ele está trazendo informações preciosas aqui no nosso programa Saldo Extra. Estávamos falando aqui, Feltrin, um pouquinho sobre economia, sobre a situação, a importância da atuação do Banco Central dentro da economia do Brasil. Eu queria aproveitar este assunto, economia do Brasil, e lhe fazer uma pergunta. Nós temos ouvido muito falar sobre a crise nos países europeus e hoje, como está a situação da economia do Brasil hoje? Que boa notícia você tem para nos passar? Bom, eu posso afirmar que nós temos uma economia sólida, tá certo? Pujante, tá certo? Nós passamos, né, aqueles que têm um pouco mais de anos de vida, né, passaram, como eu passei, por algumas crises, né, no país, tá certo? Mas hoje a gente vê um cenário completamente diferente. Tá? Eu estou no Banco Central há 37 anos. Tá? E nesse período eu vivenciei essa situação de crise. Tá? Mas hoje o nosso cenário é diferente. Uma série de ações tomadas pelo Banco Central, pelo governo como um todo. Tá? O país é um país que tem alguns benefícios, né? A própria natureza dá ao país alguns benefícios, né? Um país continental, tá? Nós temos aí uma vasta área ainda para ser explorada no que diz agricultura, nós temos um agronegócio de altíssima qualidade, de altíssimo nível, tá? Nós temos preocupação com a preservação do meio ambiente, o Brasil tem sido modelo em vários campos da economia, tá certo? Nós temos aí uma população, quer dizer, os indicadores sociais do país têm melhorado gradativamente, nós temos uma população que veio da classe, entrou para a classe C, classe média, 30, 40 milhões de pessoas, com a melhoria de emprego, melhoria de renda. Isso tudo gera mais desenvolvimento, isso gera mais atenção. Quer dizer, nós, dentro do Banco Central, a gente se preocupa com essas questões, quer dizer, como colaborar para construir essa solidez da economia. Quer dizer, você tendo um sistema financeiro sólido, você tem ajuda, contribui para a solidez da economia. Feltrin, dentro desse assunto de indicadores sociais, né, você falou aí do aumento das classes, a classe média se ampliando, isso naturalmente significa uma melhor distribuição de renda. Agora, Feltrin, eu tenho uma filha que está fazendo curso universitário e logo vai estar entrando no mercado de trabalho. Eu sempre estimulo os jovens a acompanhar o programa Saldo Extra, para que eles já passem a conhecer os princípios de gestão financeira em sua vida pessoal. E esses que estão nos assistindo, que notícia você tem a dar para minha filha, que daqui a alguns anos vai estar disputando uma vaga no mercado de trabalho, e para tantos jovens universitários que querem trabalhar? Como está a sua situação nesse cenário? Que boa notícia você traz para os nossos jovens também? Bom, temos grandes perspectivas, né? O país tem alguns eventos importantes nos próximos anos. Isso leva à necessidade de investimento. E a gente tem percebido aqui no Banco Central grandes investidores do mundo todo querendo aplicar seus recursos aqui no país.
Isso, a decorrência natural disso é gerar emprego. Agora, é importante, você falou, a tua filha está se formando. Isso é muito importante para o jovem brasileiro, qualificação. O nosso jovem, a nossa população precisa estudar, tá certo? Formação é muito importante, tá certo? A gente percebe pelo mundo afora, países que têm se desenvolvido muito, é porque a sua população tem olhado para esse lado da educação. Eu acho que esse é o fato mais importante, porque as oportunidades de emprego estão surgindo. Tá certo? Nós temos, se a gente olha os indicadores aí de emprego, o Brasil está chegando, o que os economistas gostam de dizer, no pleno emprego. Quer dizer, a taxa de desemprego é baixíssima, o que não está acontecendo, por exemplo, em outros países, nos países ditos desenvolvidos. Porque nós temos aí uma margem enorme de crescimento, de investimento, para gerar mais emprego, mais renda, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. Agora, tem que ser qualificado. Porque a competição, ainda que haja oportunidade de emprego, a competição é bastante grande. Você mencionou aqui sobre eventos que vão acontecer no Brasil no futuro. Isso significa, está vindo aí as Olimpíadas, Copa do Mundo. Isto quer dizer que os olhos do mundo estarão, de uma certa forma, voltados aqui para o Brasil. E com um cenário próspero, certamente a possibilidade de novos investimentos em empresas, e isso significa geração de trabalho. Só que para o jovem que quer entrar no mercado de trabalho, a qualificação dele vai abrir as oportunidades. Eu entendo que isso é importante também para a economia do Brasil como um todo, certo? Sem dúvida. Se os nossos jovens, se a nossa população procura se qualificar, quer dizer, o produto, quer dizer, o resultado do seu trabalho será muito melhor. E isso passa a ser um círculo virtuoso, tá? Que uma coisa gera a outra melhor, tá certo? Esse é um processo que nós entramos. Eu só vejo o horizonte cada vez mais verde, cada vez mais próspero em função desse processo, certo? Há uma necessidade, em função, como você mesmo disse, de alguns eventos importantes que acontecem. Para você construir esses eventos, há uma série de iniciativas que precisam ser tomadas, certo? E depois você tem um produto que haverá necessidade de se ocupar todo dar resultado positivo a esse investimento que foi feito. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação do Banco Central dentro dessas expectativas e investimentos que estão sendo feitos no Brasil. Você falou aí que a situação financeira do Brasil, ela está em situação financeira estável. Quais têm sido as principais ações do Banco Central na busca da estabilidade da moeda, na busca de ter um cenário próximo para gerar emprego, dentro desse contexto atual da economia do Brasil? Quais têm sido as principais ações do Banco Central? Talvez eu possa abordar dois aspectos. Tá? Primeiro é a questão da inflação. Tá? O Banco Central tem um mandato para que ele tome as suas medidas de política monetária, de política creditícia, política cambial, para que a inflação, tá certo, ela fique dentro do limite previsto pelo governo. Porque ele cumprindo essa sua obrigação, tá certo, isso gera em todos os agentes da economia previsibilidade. Porque quando você tem uma inflação controlada, você consegue planejar no longo prazo. Então, quando você consegue planejar no longo prazo, você pode fazer a sua previsão de investimento no longo prazo. Ou seja, o empreendedor, o investidor, seja interno ou externo, quando ele vê um cenário estável, isso é favorável para ele que ele faça investimento diretamente na produção. Antônio, é isso que o investidor lá de fora tem percebido. Essa estabilidade da economia brasileira. Isso lhe dá segurança de investir num país que tem essa estabilidade. Tá? Essa estabilidade econômica, estabilidade política. Quer dizer, esse cenário que o Brasil construiu, quer dizer, isso é muito favorável para a nossa economia. Quer dizer, esse é um elemento crucial, quer dizer, essa previsibilidade para o investidor.
Esta eu diria que seria a principal ação hoje que você destaca do Banco Central. O que mais você poderia destacar da ação do Banco Central dentro da economia hoje no momento? Eu olho pelo lado do sistema financeiro. Lembra que eu falei, a missão do Banco Central tem duas faces, né? Quer dizer, estabilidade do poder de compra da moeda e sistema financeiro sólido. Para que a economia possa girar, ela precisa de um sistema bancário. Se você tem um sistema financeiro bancário sólido, tá certo? Então você sabe que o investimento que entra por intermédio do sistema bancário, ele terá o seu destino adequado. Tá certo? Então, esses são os dois pontos principais que eu posso afirmar em termos de atuação do Banco Central. São coisas, né, que a população não vê, né? Quer dizer, e tem que ser assim mesmo. Não tem que ver a presença do Banco Central. É muito mais importante que o resultado daquilo que ele atua seja perceptível pela sociedade. Ou seja, a tendência da população voltar os olhos para o Banco Central, para o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, é quando as coisas estão agitadas, né? E o papel do Banco Central, eu estou entendendo, é fazer com que as coisas estejam calmas. Ou seja, ele não aparece no cenário, mas ele está atuando nos bastidores para garantir o poder aquisitivo do povo brasileiro, gerar empregos, uma inflação controlada. Além desse prédio onde você está hoje aqui em Brasília, tá certo? Ou em outras 9 capitais, tem uma coisa que todos nós, talvez nem perceba isso. Toda pessoa está com o Banco Central na mão. Quando você pega uma cédula de qualquer uma das células da família do real, quem produz é uma empresa, mas quem faz a emissão do real é o Banco Central. Ali está estampado o Banco Central. Ali tem a assinatura do presidente do Banco Central. Tem a assinatura também do ministro da Fazenda. Tá? Então o Banco Central está presente realmente no dia a dia, está no bolso das pessoas, tá certo? Todo mundo carrega o Banco Central, tá certo? Então nós temos que olhar sempre para o Banco Central. Feltrin, infelizmente nós temos que encerrar aqui a nossa entrevista de hoje. Eu quero te agradecer e a sua equipe por ter nos recebido, e as suas informações foram preciosas, foram informações otimistas, o que gera um clima de confiança. Para mim, que sou o administrador da Rede Novo Tempo de Comunicação, e saber que podemos crescer e investir, que nós estamos trabalhando num cenário sólido, mas fica também essa dica para todos os jovens do Brasil. Feltrin, muito obrigado. Nós temos que encerrar o nosso programa Saldo Extra de hoje, mas quero dizer a você que nos acompanha que o Feltrin vai nos fornecer mais algumas informações tão importantes quanto estas. São ações do Banco Central voltadas para a educação financeira da população brasileira. Você quer saber? Fique conosco, acompanhe o seu programa Saldo Extra e será uma honra e um prazer ter a sua companhia e a sua audiência aqui na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.